Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Take me deeper. Take me deeper. Take me deeper. 2022 será vencido assim, um dia de cada vez. Gosto da expressão do salmista quando diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Ele não diz entrega o seu objetivo. Ele diz entrega o teu caminho. Todo o caminho. É assim que venceremos 2022. Um dia de cada vez. Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que Deus te abençoe, te honre, te proteja, te prospere mais e mais para a honra e a glória de Cristo Jesus. Aproveita desde já receba boa Páscoa, feliz aniversário e por aí vai. Feliz Natal e Ano Novo, que esse ano seja pleno na sua vida. Tá tudo bem com você? O desejo do meu coração é que esse ano 2022 seja um ano, pelo menos aqui na Missão Ressignificar, a gente possa adentrar um pouquinho mais nessa declaração profética que algumas pessoas confundem como um logo, um chamativo de marketing ou coisa do tipo. E verdadeiramente nós queremos gerar uma história de transformação genuína à luz da palavra. E Deus brotou no meu coração e nós vamos começar essa nossa primeira sexta-feira desse ano falando um pouquinho de uma forma bem superficial, mas espero que seja um pouco mais aprofundada para alguns, sobre a figura de Naamã, um texto lá de 2 Reis, no capítulo de número 5. Eu espero que você, como a Mary Baiano, a Mary me confessou isso aí, eu vou até colocar o print aqui, viu, Mary? A Mary me disse que depois do devocional Dias e Elias, a Mary tá acordando toda madrugada, orando, lendo Bíblia. Que bom, rapaz. Para mim, eu já ganhei o ano nessa história. Eu queria mesmo que pelo menos um fosse destravado para isso, né? O texto que nós vamos trabalhar hoje é o capítulo 5 de 2 de Reis, o versículo número 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi. Porém, Naamã muito se indignou e se foi. Então vamos lá. Esse texto tem a figura de um homem, que é o profeta Eliseu, que ele foi ungido de uma forma sobrenatural e extraordinária. E o texto vai dizer, por exemplo, que lá em 2 de Reis, capítulo 1, versículo 9, que ele pede porção dobrada para o profeta Elias. Para o profeta Elias, ele quer andar nessa porção dobrada do Espírito que operava em Elias. E aí, se você tiver um pouquinho mais de curiosidade e quiser fazer o que eu fiz um tempo atrás, se você for contar os milagres que Elias realizou, que Deus realizou, operou através da vida de Elias, e for comparar com o de Eliseu, existe exatamente o dobro desses milagres. E por que eu estou te falando isso? Se você acompanhou a nossa trajetória de estudar o significado dos números à luz da Bíblia, a figura de Naamã entrar exatamente nesse ponto, ela é de crucial importância, porque esse é o 12º milagre no ministério de Elias. E é claro que isso não é coincidência. Quem sabe no decorrer desse ano a gente discorre um pouquinho mais
nesse assunto. O nome Naamã, ele significa agradável. Só por o significado desse nome já dá para ver que esse Ciro sendo curado não é uma coisa incomum. Por falar em Ciro, eu vou fazer propaganda aqui da administração do Edson, que é uma coisa extraordinariamente fantástica. Fique aguardando aí que você vai ver, viu? É uma coisa fora do comum. Então a escritura vai dizer que nós temos 4 homens chamados Naamã na Bíblia. Vamos primeiro? 1 de Crônicas capítulo 8. 1 de Crônicas, capítulo de número 8. Aqui eu tenho o vento para me ajudar. 1 de Crônicas, capítulo número 8, está escrito o seguinte: Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos: Ada, Gera, Abiúde, Abizuã, Naamã, Aoanã, Aoá, Gera, Sefufá e Hurão. Esses foram os filhos de Eude, que foram chefe dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativo a Maate. Em Números capítulo 26, versículo de número 40, vai refazer uma parte desse versículo que nós acabamos de ler. 26:40, lê-se o seguinte: Os filhos de Bera foram Arde e Naamã, de Arde a família dos Arditas, de Naamã as famílias dos Naamanitas. Preste bem atenção. Então, por mais que esse Naamã seja um Ciro, ele tem um pezinho, por assim dizer, dentro dos propósitos, dentro das realidades que Deus está estabelecendo na terra. Gênesis capítulo 46. Gênesis capítulo 46. O versículo é a partir do versículo de número 21, está escrito: E os filhos de Benjamim, Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde, né? E esse Ciro que nós vamos falar, que eu quero pegar uma referência totalmente oposta do texto de 2 Reis, eu quero Lucas, capítulo 4, versículo de número 27. Lucas, capítulo 4, versículo de número 27. Por isso que eu te perguntei se você acompanhou o nosso devocional Dias de Elias. Preste bem atenção. E muitos leprosos havia em Israel nos tempos do profeta Eliseu. No tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Então Jesus está fazendo menção deste Naamã, deste Ciro, que nós vamos trabalhar, pensar, conversar um pouquinho no decorrer dessas sextas. E aqui nós temos um processo. Nós falamos muito sobre o processo da cura de Naamã. Só que Jesus está dizendo que ele passou por um processo de purificação. Cura e purificação são questões um pouco diferentes. E principalmente no que diz respeito à lepra, que a gente vai de uma forma superficial abordar esse fator aqui também. Mas vamos observar um outro ponto antes da gente voltar nisso. O texto de 2 de Reis, capítulo 5, vai nos trazer 5 classes de servos. É isso mesmo, eu falei 5 classes de servos. Você vai encontrar nesse texto o servo do rei, você vai encontrar a serva da esposa de Naamã, que a Bíblia chama ela de escrava, e nós vamos precisar falar muito dessa menina, porque eu tenho certeza que você não jamais queria estar na condição dessa menina para ser boca de Deus na casa dela, na casa de Naamã, o Ciro, sendo escravizada, distante da sua família, para que pudesse ser um canal de Deus, uma boca de Deus para a manifestação dessa cura ou dessa purificação. Nós temos Eliseu como servo de Jeová, nós temos os servos de Naamã, e um dos servos de Naamã é de vital importância dentro da sua teimosia, da sua rebeldia, e nós temos nada mais, nada menos que Geazi, o servo de Eliseu. E essas
5 classes de servos, tem um significado. Vamos lá. Observe os textos de 2 de Reis, capítulo 5, o versículo 1 comigo. Vamos lá. E Naamã, isso é, agradável, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, isso é, diante do rei da Síria, de muito respeito. Perfeito. Ele era um homem grande, diante de seu senhor, era um homem de muito respeito, e o versículo na sequência vai dizer o porquê. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então, a mão de Deus estava operando na vida de Naamã, e esse era o motivo, era o resultado das suas conquistas como general daquele exército. O texto também vai dizer que ele era um homem herói e também era muito valoroso. E o texto vai terminar dizendo que Naamã era leproso. Repetindo, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Uma contradição absurda e absoluta. O texto então vai dizer essas qualidades, e dentro do contexto sírio, está tudo bem ele ser leproso nisso. O primeiro pensamento que eu quero trazer, antes da gente dar prosseguimento nisso, é: Naamã tem consciência de que o resultado das suas conquistas, de que o resultado das suas vitórias, o respeito, os louros que ele tem conseguido durante a sua trajetória, é a mão de Deus que está operando nele? Tendo ele consciência, por que ele não se converte? Por que ele não vai, então, antes de ir contra o profeta? Será que eu e você não estamos na mesma condição que Naamã? Já que nós pregamos, já que nós cantamos, já que nós conseguimos lograr êxito no que nós estamos fazendo, pouco importa a lepra que nós portamos, que nós caminhamos, que nós escondemos, atrás dessas muitas conquistas que nós temos. Será que nós não estamos exatamente desse jeito, dessa mesma forma? Escondendo as nossas lepras, com respeito, com as fardas, com as indumentárias desse servir a Deus? Será que hoje, nessa sexta-feira da qual você está nos assistindo, nós não estamos exatamente dessa forma? Conseguimos ter êxito, e o êxito que nós temos nada tem a ver conosco. Isso é o resultado da mão de Deus operando nas nossas vidas. Então, se Naamã, que não faz parte do povo de Israel, Deus está cooperando com ele, ele pode fazer a mesma coisa comigo e com você. E vou cair numa fala que eu gosto de falar muito para os irmãos mais próximos. O fato de Deus estar operando através das nossas vidas não significa que nós temos a aprovação total dele. Pode ter lepra escondida na minha vida, pode ter lepra escondida no meu ministério, pode ter lepra escondida na sua vida, pode ter lepra escondida no seu ministério. Você pode ter um exército de seguidores, você pode ter um batalhão, um regimento ao seu comando, você pode lograr êxito em tudo que você estiver fazendo. Porém, pode ter um porém na minha e na sua vida. A partir desse ponto, nós vamos, e claro, de maneira superficial, buscar nas escrituras o que é essa lepra. Assunto para daqui a um instantinho, aguenta aí. Levítico capítulo 13 e capítulo 14 vai falar sobre a lepra. Nós vamos entrar nesses capítulos de uma maneira superficial, mas agora, nesse momento, eu quero fazer a leitura de Números, capítulo número 12, para a gente entender um pouquinho de forma direta o que está acontecendo com Naamã, o sírio. O texto começa da seguinte forma: falaram Miriam e Arão contra Moisés. Nós já temos uma lição importantíssima aqui. Muitos de nós abrimos a nossa boca para poder falar contra pessoas que estão fazendo coisas para Deus, que estão servindo a Deus. Por mais que nós não entendamos a forma, o jeito, o modelo que aquela pessoa está servindo, nós precisamos tomar muito cuidado. Se João Batista estivesse andando nos nossos dias de hoje, vestido da forma com que ele se vestia, se alimentando da forma que ele se alimenta, talvez nós fôssemos interná-lo num hospital psiquiátrico. E ali estava nada mais, nada menos que a voz que clama no deserto. Vamos seguir no texto. Por causa da mulher cussita com quem se casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés?
Não falou também por nós, e o Senhor ouviu. Preste bem atenção que Moisés não se move em nada, é Deus que se manifesta acerca desse contexto. Versículo 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Preste bem atenção que em Êxodo capítulo 2, esse homem manso se indigna, se ira com uma briga que está tendo e ele mata alguém. Olha a mansidão dele. Depois que entra lá no texto, a gente toca nesse assunto depois também. Versículo 4. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse, ouvi agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. É Deus que está dando testemunho da vida de Moisés. Eu vou repetir isso. É Deus quem está dando testemunho da vida de Moisés. O versículo número 8 vai dizer, boca a boca fala com ele, claramente e não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Você já se imaginou o Senhor trabalhar para defender das suas injustiças, das injustiças que você está sofrendo, das calúnias das quais você tem passado, das difamações das quais você tem vivido, o próprio Deus se manifestar e dar testemunho de si? Sabe por quê? Lamentavelmente, muitas das vezes Deus não age dessa forma como agiu com Moisés conosco, porque nós não temos a paciência e a perseverança, nós não confiamos e deixamos a nossa vida guardada nas mãos dele. Nós queremos falar, nós queremos retrucar, queremos evidenciar as nossas razões e por aí vai. Abelhinha, abelhinha. Vamos lá, versículo 9. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Marque aí na sua Bíblia, que Miriam ficou leprosa, mas ela ficou leprosa de uma certa forma, como a neve. Lá em Levítico nós vamos saber o porquê, e nesse texto de 2 de Reis, capítulo 5, nós também vamos saber o porquê desse contexto. Por isso Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Essa forma de Arão de pedir perdão para Moisés, ela é extraordinária. Porque, lamentavelmente, Arão representa uma casta de ministros omissos. Eu vou repetir isso. Arão representa uma casta de ministros omissos. É só você dar uma olhada lá no texto que vai daquela construção e constituição do bezerro de ouro, que você vai ver que Arão, ele não exerce o sacerdócio, mas o povo exerce o sacerdócio no lugar dele. Arão, ele é apenas uma resposta às necessidades e aos desejos do povo sobre o ministério dele. O ministério está para servir o povo e não o oposto dessa realidade. Mas ele se arrepende. Ele chega para Moisés, se inclina pedindo perdão e quer logo se livrar desse contexto. Lamentavelmente, como muitos de nós hoje, o arrependimento só chegou a Arão depois que ele viu a consequência da sua loucura no corpo da sua irmã Miriam. E muitos de nós somos assim. Nós não nos arrependemos com um coração sincero e verdadeiro. O arrependimento só chega quando as consequências do nosso ato batem à nossa porta. O arrependimento só chega quando de verdade nós começamos a sofrer na nossa pele, sentir as dores das injustiças, das calúnias, das loucuras que nós cometemos na nossa vida. Mesmo assim, Arão pede perdão. Versículo 12. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Disse o Senhor a Moisés, se teu pai cuspira em seu rosto, não seria vergonha 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois recolham. Agora preste bem atenção nesse versículo.
Ó pecadores que somos nós. Assim Miriam esteve fechada fora de arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Assim, Miriam esteve fora durante 7 dias, e o pecado, e a consequência do pecado, da loucura, é de Miriam. Ela está pagando a paga das suas loucuras, mas o povo acaba sendo penalizado por isso. Ninguém se movimenta durante 7 dias porque Miriam está fora do arraial, sendo penalizada pela loucura, pelo seu pecado. Nós precisamos chegar ao lugar de arrependimento. A consequência do pecado, ela não beneficia ninguém, não beneficia a mim, não beneficia você e nem tampouco aqueles que estão em nossa volta. Todo Israel teve que ficar parado durante 7 dias devido às consequências do pecado de Miriam. Agora, Edson, agora Mary, preste bem atenção nisso daqui. Eu já falei para você sobre aquela semana do casamento de Jacó. 7 dias não são uma semana? Eu não te falei de uma outra semana dentro da estrutura que nós estávamos estudando sobre o devocional de Elias. Eu não te falei da importância de uma semana. Olha, nós achamos outra semana dentro das escrituras. Essas semanas, elas estão linkadas, elas estão cruzadas, elas estão ali aliançadas e alicerçadas dentro desse contexto do que é o testamento do que Deus trabalha, dentro desse contexto de pacto do que Deus trabalha. Daqui uns 20 anos, no passo que nós estamos indo, a gente vai conseguir tocar nesse assunto. Então vamos retornar para o versículo. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre a lepra é isso. Há alguns estudiosos que chamam esse termo de Lashon Hará, que é a paga dessa maledicência. Valeria a pena você pegar alguns textos do Novo Testamento e entender o que é maledicência. Se você entrar nas escrituras e pesquisar um pouquinho falando sobre maledicência, você vai descobrir que é um lamento, é uma pena nós não termos mais a marca da nossa lepra como resultado da maledicência aqui no nosso corpo físico. Mas nós somos tomados por isso. Já falei num outro momento que a igreja do Nosso Senhor, ela é uma igreja fofoqueira. Ela não consegue conter, como diz Tiago, não consegue refrear a sua própria língua. E nós falamos contra as pessoas que o Senhor tem levantado a nosso favor, contra pastores, contra líderes. Nós não entendemos e pronunciamos situações opostas a isso e por aí vai. Nós somos marcados com lepra até o dia de hoje. Só não está evidente na nossa epiderme, mas nós somos leprosos. Se você for sincero consigo mesmo, você pode descobrir, nesse momento, algum ponto de lepra na sua vida e na sua jornada. Mas faça essa pesquisa, procure saber um pouco mais de maledicência. Se você tem uma boa Bíblia de estudo, ela já vai te trazer um amplo conteúdo para você pesquisar. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse contexto da lepra, porque não é esse o ponto que eu quero chegar. Esse momento, nós temos a lepra na pessoa de Miriam, que também alcança a vida de Naamã. Só que a preocupação de Deus nesse resgate de Naamã é o cuidado para com a casa. E é isso que nós vamos ler num texto de Levítico agora. O texto de agora é Levítico, capítulo número 14. O versículo é o de número 34. Preste bem atenção nisso daqui. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra, Deus enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. Primeiro ponto que vale a pena a gente pensar aqui: a lepra, nesse tempo especificamente falando, ele é um processo de Deus contra esse contexto da maledicência. Em muitos casos está relacionado à desobediência. Segundo ponto, a lepra tem acesso a esse ambiente da casa, do lar. Interessante isso, né? Vamos para a 1 de Reis, 2 de Reis, capítulo 5.
Preste bem atenção no versículo 2. Saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Olha que interessante. Vamos pensar um pouco. Se o problema da lepra é apenas o fator do Naamã, o Ciro, era fácil. Na hora que ele deu o bote nessa menina, essa menina dizia para ele: eis que te digo, há um homem em Samaria que é profeta e você vai lá e resolve o seu caso. Não. Mas essa menina teve que ser levada de onde ela estava, de Israel, para dentro da casa de Naamã. Vale a pena pensar nisso, né? Nós estamos em 2 de Reis, capítulo 5, versículo de número 2 agora, mas nós precisamos chegar lá no versículo 11. Tá dando trabalho, tá demorando, mas é importante essa demora e esse pouquinho de informação que nós estamos trabalhando aqui. Ao versículo 2 está escrito o seguinte: saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Preste bem atenção, eu falei anteriormente que todas as conquistas que esse capitão tem, elas procedem do fato de Deus estar permitindo que ele saia vencedor nas batalhas, que venha a conseguir lograr êxito naquilo que ele põe a mão. Ótimo. Em algum momento ele passa pelas terras de Israel. E se as terras de Israel têm dono, se a terra de Israel tem rei, se a terra de Israel tem Deus, o general só leva essa menina cativa, prisioneira para sua casa, porque Deus assim permitiu. E é claro que é difícil para mim e para você, com essa mente caída, com esse evangelho meia boca, oba-oba que nós temos, pensar na possibilidade de Deus estar usando essa menina, de ser a permissão de Deus, usar essa menina para chegar até dentro da casa de Naamã. Nós lemos em Levítico capítulo 14 que existe uma estrutura da lepra que alcança a casa, que alcança o lar. E eu disse, e vou repetir isso aqui, se o problema está somente na esfera do general, do capitão Naamã, seria fácil, era só levantar um profeta, chegar diante dele e falar: isso que te digo, você está na terra de Israel mesmo, fica mais fácil. Teu problema é esse, mergulha nessa água aí, está resolvido. Mas existe uma estrutura que precisa alcançar a casa, que precisa alcançar o lar. Já não é mais uma estrutura da lepra pessoal na vida de Naamã. Então essa menina é levada para dentro da casa e o versículo diz que essa menina ficou a serviço, escrava, na casa da senhora esposa de Naamã. Interessante isso, né? E você teria coragem de estar no lugar dessa menina? Talvez nem arrastado. Se Naamã te pega pelo cabelo e te leva, você estaria fazendo campanha para poder se livrar daquela bomba, se livrar desse problema. Fala a verdade. Longe da sua casa, longe da sua nação, talvez falando uma língua estranha, a serviço de Deus, na casa de alguém que é leproso. E aí o versículo 3 vai dizer assim: e disse esta a sua senhora: antes morra Naamã, e aí eu ficaria vingada de toda a humilhação e vergonha que eu tenho passado durante esse tempo. Não era assim que nós estaríamos falando? Nós estaríamos orando contra a vida de Naamã. Toda vez que ele saísse para uma batalha, nós estaríamos gorando, enferrujando a espada dele para que de algum modo ele se desse mal da batalha. Seria ou não seria dessa forma? A menina não. Ela diz assim: antes o meu senhor. Ela se submete à autoridade daquele algoz. Ela tem coragem de oferecer a outra face. Ela tem coragem de caminhar a outra milha. Ela não é daquelas que, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz que se porventura você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Eu vou repetir isso, que nós precisamos ouvir isso. Se você sabe, faz, pode, tem como fazer o bem e não faz, você peca, você comete pecado. Essa menina não é dessa forma, ela altera, ela passa por esse processo de ressignificação. Muitos de nós estamos necessitando cooperar dentro das estruturas do campo missionário, da qual o nosso mundo tem passado e precisado de uma maneira extraordinária e surreal. Mas parece que nós só vamos conseguir nos movimentar quando Deus pegar os Naamãs desse tempo, nos arrastar pelo cabelo e nos colocar dentro desse lugar onde nós precisamos ser boca de Deus, onde nós precisamos ser voz de Deus. Você está pronto para servir a Deus como essa menina serviu? Você está preparando seus filhos e seus netos para entrar nesse nível de obediência, nesse nível de submissão? Vamos pegar um pouco mais aqui agora, nesse tempo que nós estamos vivendo.
você trata o seu chefe, o seu empregador, como essa menina tratou o algoz dela, o abusador da infância dela, por assim dizer, e por aí vai. Você é daqueles que abençoa a vida do seu chefe quando seu salário cai na conta. Você coopera de alguma forma para que a empresa, a escola, o lugar onde você tem ido, tenha frequentado, seja de alguma forma melhor. A sua presença é uma presença de Deus, ou você é um como desses que abre a boca para amaldiçoar, para denegrir, para prejudicar, mesmo não estando na condição dessa menina. Essa menina está nos ensinando lições extremamente profundas. Profundas, profundas, profundas. E nós precisamos modelarmos a partir do ponto de ressignificação que essa menina passou, para que nós possamos, de alguma forma, sermos essa voz de Deus dentro desse tempo para a história e a vida das famílias dos Naamãs dentro desse tempo. Você a serviço da família de alguém, Deus vai ser conhecido, reconhecido, vai haver milagre ali dentro. Um outro ponto que vale a pena relembrar, e eu costumo muito falar isso aqui com os irmãos mais próximos da missão Ressignificar, que existe um perigo gigantesco dentro do milagre. Eu quase que, fazendo menção à irmã Juscelia, quase que saiu espanhol aqui agora. Um perigo gigantesco dentro da estrutura do milagre. O Naamã está recebendo vitórias em tudo que ele faz. Porém, ele é leproso. Por que então que Naamã, entendendo que de algum modo é Deus que tem algo acontecendo com ele, por que ele não vai buscar um meio de receber então uma cura dessa lepra? E aí é que está o problema, porque nós, na condição de recebedores de milagre ou de canal de milagre na vida dos outros, nós entendemos que, por mais que estejamos leprosos, existe uma aprovação na nossa vida, na nossa estrutura, e isso não é fato, e isso não é verdade. O versículo então vai dizer que essa menina, apesar das muitas idas e vindas do profeta Eliseu, ela sabe exatamente que naquele momento ele se encontra em Samaria. Ei, não se desconecte da voz de Deus, da voz profética de Deus na terra. Seja onde você estiver, seja em que ambiente você estiver, não abra mão do ensino. Não deixe de estar atenta ao que Deus está falando, às movimentações proféticas de Deus dentro desse tempo. Se você estiver no seu trabalho, na sua casa, se você foi mandado ao campo missionário, não abra mão do direcionamento de Deus na sua vida. E ela tem um referencial de conduta do profeta. E aqui, ela não pede para que ele vá para um médico. Ela não orienta ele a buscar um médico, muito pelo contrário. Me leva a entender que ela entende muito bem por que a lepra. Porque a lepra, ela não é uma doença onde o texto vai dizer no Novo Testamento que quando tiver alguém doente, a gente precisa chamar os presbíteros, receber uma oração e a pessoa vai estar curada. A lepra precisa passar por um ritual. E dentro desse ritual é extremamente importante, necessário um sacerdote, a figura de alguém que foi levantado por Deus para poder lidar com as coisas de Deus na face da terra. Não é interessante isso? É só você ler Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14, que você vai ver pontuada a figura do sacerdote ali o tempo todo. Então a lepra não pode ser curada, tratada, purificada de qualquer modo, de qualquer jeito. E essa menina, ela tem essa orientação, ela tem o crivo desse ensino para direcionar da forma certa, para direcionar ao lugar certo, ao ponto certo. Não é muito interessante isso? Essa menina, que tinha tudo para ocultar essa informação, ela libera, ela direciona o Naamã, que nesse contexto da sua lepra está andando a ermo. Ele vai e volta, ele conquista, talvez tenha uma festa dentro do palácio, no rei, talvez o rei receba ele, sua casa e a sua família, com pompas, com louros, mas a lepra está lá. Ele não tem um direcionamento para tratar essa lepra. E nós vamos tocar nesse assunto no versículo 11, quando a gente chega lá, eu acredito que ainda nesse mês de janeiro, talvez fevereiro. Mas nós vamos. Deixa eu posicionar de novo o telefone aqui, que eu me empolguei aqui e acabei chutando o fio do microfone. Então, essa menina ela tem essa informação.
Segundo ponto, ela é sensível à dor de Naamã. Muitos de nós nessa mesma situação estaria pouco se importando para o que Naamã está fazendo, está vivendo. Ele me agrediu, ele me trouxe escrava para essa casa, me trouxe escrava para esse ambiente, está me fazendo viver distante da minha família, distante da minha terra. Eu não tenho salário aqui dentro, eu sou escrava. Eu como a hora o que me dão e por aí vai. Ela é sensível a essa dor. Então, só quem passa por esse ambiente da pregação, só quem passa por esse ambiente do ensino, desenvolve essa sensibilidade, essa capacidade que é dada pelo Espírito Santo para poder lidar com a dor, com a dificuldade e com a enfermidade do outro. E nós precisamos aprender a suportar uns aos outros para que o nome do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo seja honrado, glorificado e enaltecido cada vez mais na nossa vida. Faça essa reflexão contigo agora. Seria você, na casa de Naamã, estando você no lugar dessa menina, uma voz de Deus para levar cura àquela casa, para levar cura àquela família? Seria você mais um maldizente lá dentro? Seria você um enganador, alguém que de algum modo fosse caçar um jeito de se vingar de tudo que você está vivendo, de tudo que você está passando? Nós, nesses dias de hoje, temos vontade, coragem, determinação em Deus, ou precisaremos ser arrastados para esse ambiente para que a vida de uma família seja mudada, para que a vida de uma família seja moldada? Nesse ambiente de desestruturas familiares, nesse ambiente de divórcio, nesse ambiente de orfandades e de elevada viuvez, nós estamos servindo a Deus ao ponto de que essas famílias sejam tratadas, sejam ressignificadas, sejam mudadas, sejam moldadas, sejam modeladas a partir do padrão de Deus, porque como é que uma escrava abre a boca dentro de casa e direciona um conselho, traz uma orientação e a sua senhora ouve, ao ponto dessa senhora passar essa informação para o marido, que esse marido lança essa mesma informação para o seu superior, para o seu rei? Olha a importância de se ter caráter, credibilidade, de ser uma pessoa com honradez. Eu não estou falando honradez dentro de um contexto de meritocracia humana, mas de quem anda segundo a orientação que vem do alto, segundo o ensino que está estabelecido por Deus para a nossa vida. A voz daquela menina chegou dentro do palácio e todo o palácio foi obrigado a entender que dentro da terra de Israel existe um homem, existe um profeta, que verdadeiramente, como um outro texto vai dizer, é um santo homem de Deus. Sua vida, na vida dessa menininha, seria da mesma forma? Seria a mesma coisa? Eita, hein? Eu quero até ler um texto que está em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 10, que é lindíssimo e que talvez desperte um pouco mais com sensibilidade e amor da responsabilidade que nós deveríamos ter acerca do Evangelho, a responsabilidade que nós deveríamos ter acerca de anunciar a palavra, a verdade de Deus. A única coisa que cura, sara, salva e liberta é a palavra. E nós precisamos ter compromisso com essa verdade. Deixar de ser meninos na fé, gente inconstante, vislumbrar com qualquer vento de doutrina. Nós precisamos ter pressa em retornar às Escrituras. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 10, está escrito assim: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis maus um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Eia agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece.
em lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Tal a glória, tal como esta é maligna. E o versículo 17 fecha esse capítulo de uma forma que só o mestre Tiago poderia assim fazer, e é essa parte que eu gostaria de citar aqui agora. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe como fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa escrava na casa de Naamã sabia muito bem o que ela deveria fazer. Talvez, e é com muita tristeza, eu e você não teríamos a mesma postura, o mesmo comportamento, nós não seríamos direcionadores na vida dessa família, na vida dessa casa, para que eles pudessem chegar até o profeta, para que eles pudessem chegar até o ensino, para que eles pudessem chegar até a voz de Deus na face da terra. Talvez nós fôssemos dar razão e vazão aos nossos sentimentos de vinganças, às nossas presunções, às nossas arrogâncias. Vale até pensar, será que Deus não teria alguma outra forma de fazer essa menina chegar dentro da casa de Naamã? E talvez Naamã não tenha entendido, ou talvez essa menina não tivesse percebido que ela devesse estar ali, talvez de uma outra forma, de um outro meio. Será que o único meio que Deus tinha era usar a escravidão para que essa menina chegasse lá? A Bíblia se cala no que diz respeito a isso, e vale a pena pensar que existem muitos silêncios da vida, da Bíblia, que nós precisamos nos portar com silêncio, deixar de determinadas especulações e situações semelhantes. O fato é que nós precisamos aprender e entender isso de uma vez por todas, que a nossa vida, ela precisa impreterivelmente estar a serviço de Deus. E se a nossa vida estar a serviço de Deus, ela precisa automaticamente estar apta para estar a serviço do outro, estar a serviço do nosso próximo. Nós precisamos deixar de ser egoístas, preocupando apenas com nós mesmos, com a nossa casa, já que eu não tenho lepra, já que eu estou bem, já que a minha casa está bem. Pouco importa a casa do meu vizinho, a casa do meu outro, a casa do meu próximo. Vamos seguir no texto? Eu quero parar um pouquinho e pensar nas estruturas emocionais, psicológicas da senhora esposa desse capitão leproso dentro da sua casa e dentro do seu lar. E para isso, eu gostaria de fazer valer um versículo bíblico apenas. 1 de Pedro, capítulo 3, o versículo de número 6. 1 de Pedro 3, 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Que lindo, né? Eu acredito que principalmente nos dias de hoje, muitas das mulheres, tendo maridos leprosos como esse Naamã, já teria abandonado, não teria mais condições emocionais para poder lidar com essa atmosfera dentro do lar, para poder lidar com essa atmosfera dentro da casa. E aqui, eu gosto sempre de pensar na possibilidade dessa menina ter aprendido a chamar Naamã de Senhor, pela referência que ela tem dessa mulher da qual ela é escrava dentro do lar, dentro da casa. Esse comportamento de quem é mulher sábia, de quem administra bem as coisas do lar, da casa. Preste bem atenção. Por mais que a voz tenha saído dessa menina para sua senhora, quando chegou em Naamã, Naamã fez com que essa voz chegasse até o rei. Naamã não está indo pedir por si, está indo pedir pela sua casa. A cura desse capitão não diz mais respeito a ele só, mas diz respeito a todo o seu lar, a toda a sua casa, a tudo quanto ele tem. Pergunto, será que porventura esse cuidado com Deus, de Deus, para com esse general, não diz respeito também a essa mulher, a mais essa anônima dentro da estrutura dessa história? Será que o clamor, que essa menina levada a dentro dessa casa para ficar a serviço exatamente dessa mulher,
Essa menina não é resposta às orações, resposta ao clamor dessa mulher que está tão preocupada com a sua casa, com seu esposo, com seu marido? Preste bem atenção, principalmente você, mulher, que é sábia e deve ser uma edificadora da casa, uma edificadora do lar. O texto que nós estamos lendo está fazendo menção ao fato de que vós sois filhas dessa irmã chamada Sara. E que bom que ela não está fazendo menção, o texto não está fazendo menção ao fato de serem filhas de Eva. Então, existe um padrão para a mulher. E como eu queria esse ano poder tratar desses assuntos, principalmente aqui no nosso meio, como missão ressignificar. Existe um padrão. E o Senhor está apontando nesse versículo que o padrão é a vida de Sara. Existe a grande probabilidade do coração dessa mulher ter sido tomado, chocado por esse ensino. E talvez até mesmo essa menina tenha de algum modo citado algo, ensinado algo e trocado essas referências. Como eu disse agora, a menina pode ter aprendido com a senhora a tratar Naamã como Senhor ou vice-versa. A senhora ter aprendido com essa menina, já que ela veio de Israel, já que ela tem conhecimento da história passada de Israel, principalmente de Abraão e de Sara, a como tratar o seu marido, a como tratar o seu esposo. Existem 2 vídeos no nosso canal, e eu gosto de fazer muita menção dele. Eu vou colocar ele espalhado no canto da tela, no canto da tela aqui, para você parar e observar, principalmente para você, homem, mas também você, mulher, aprender a se portar e a se comportar com a dignidade, com a confiança, com a perseverança, como adjuntora, como a Bíblia indica que a mulher tem que ser, e com fé em Deus, e se não for, assim será. Antes da gente entender essa caminhada, esse prosseguimento da jornada de Naamã, da sua casa, até o palácio do rei, do palácio do rei da Síria, até o palácio do rei de Israel, do palácio do rei de Israel até a porta da casa de Eliseu, vamos dar uma leitura em 3 textos. O primeiro deles, Deuteronômio, o versículo 26 do capítulo do número igual, está escrito o seguinte: 3 vezes ao ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, nas festas das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. O segundo texto, conhecidíssimo, Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 8, lê-se o seguinte: isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. 1 de Samuel, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 5, lê-se assim: Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflinja por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que há nessa cidade um homem de Deus. O Saul está sendo acompanhado por um de seus servos. E esses servos de Saul têm uma preciosíssima informação, que na cidade onde eles estão existe um homem, e o homem que está naquela cidade é um homem de Deus. E o texto segue, dizendo que o homem é honrado. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então para aquele homem? Porque o pão do nosso alforje se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul, e disse: Eis ainda se acha em minha mão um quarto,
de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois e vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água e disseram-lhes: está aqui o vidente? E eles responderam e disseram: sim. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, as cidades, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor lhe revelara isso aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a essa hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Vale a pena a gente analisar depois com mais tempo e mais calma essa questão da unção de Saul. Nós gostamos de proclamar que Saul foi o primeiro rei de Israel, mas a Bíblia aponta uma jornada extremamente diferente e distante dessa afirmativa nossa, hein? Eu vou ver se eu consigo tirar um tempinho no decorrer desse período para a gente tocar nesse assunto. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aí o homem que eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. Eu quero chamar a sua atenção, antes da gente pegar o texto da jornada de Naamã, sobre esse ponto. Primeiro, Deus pede para que ninguém se manifeste, apareça perante ele vazio. Há algo em nós que precisa ser apresentado a Deus. O segundo texto, o contexto da honra e da primícia que nós temos que entregar a Deus, isso também nos é colocado como saúde. E aqui, o texto que é fundamentalmente importante. Deus te abençoe, meu irmão, fica na paz. O texto que é fundamentalmente importante, que é essa jornada de Saul. Saul foi atrás das jumentas de seu pai, que estavam perdidas, e se perdeu também. E aí ele, com a preocupação de não afligir o seu pai com a perda dele e do seu servo, ele resolve voltar. O servo então informa que naquela cidade onde eles estão tem um profeta, tem um vidente, que pode ser consultado acerca das jumentas. O texto também vem revelar que Deus já tinha dito a Samuel que Saul iria chegar. E isso é importante. E eu quero deixar bem claro, essa mentalidade de que se cobra para poder entregar profecia, isso não diz respeito ao Deus de Israel, ao Jeová, ao Deus da Bíblia. Aqui há um princípio de honra. Você vai encontrar nas Escrituras essa figura de quem vai buscar um homem de Deus, reconhece que aquele homem é uma pessoa diferenciada e pelo que ele é em Deus, se entrega um presente, se entrega uma oferta. Não é uma paga por uma informação celestial. Tomem muito cuidado com essa informação. E aqui, Saul não tem o que apresentar diante do profeta. Então o seu moço pega e diz que ainda tem algo ali em si, e ele entrega para Saul para poder entregar para o homem de Deus que está à beira daquela porta. E aí, não se espante com isso. Saul chega diante da porta e Saul pergunta para Samuel onde está o homem de Deus. E esse ponto é fundamentalmente importante. Como não foi ele que entregou a oferta, o homem de Deus não foi revelado para ele. Como a oferta saiu da pessoa que está ao seu lado, do seu cooperador, do seu adjuntor, não é uma oferta dele, não faz parte do sacrifício dele, ele vai perguntar para o profeta onde o profeta está. Que interessante, né? Vamos lá, voltar para 2 de Reis, capítulo 5, que eu preciso chegar no versículo 11, hein? Nós estamos agora em 2 de Reis, capítulo 5, hein? Vamos lá. A menina dá um recado para a senhora dentro de casa, esse recado chega até Naamã, e o versículo de número 4. Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel.
Essa informação é importante, ela precisa ser pensada e detalhada, porque essa menina está na casa de Naamã debaixo de uma autorização, porque não se deixaria essa menina de uma nação distante na casa de Naamã sem um conhecimento do rei. Poderia ser uma cilada para poder armar guerra ou coisa do tipo. Depois vamos pesquisar historicamente esse assunto, que vale a pena para a gente engrossar um pouco mais a glossa do nosso saber. Vamos lá, versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Escureceu, hein? Então preste bem atenção. Por que eu citei essa instrução acerca da oferta anteriormente? Naamã é instruído acerca disso. Ele está com uma orientação da menina que é ir ao encontro do homem de Deus. E ele não vai apresentar-se perante o homem de Deus sem essa oferta, sem esse agrado, por assim dizer. Ouro e prata, nós sabemos. Mas as roupas, ela só tem a identificação de ser roupa. Ele não aponta que tipo de vestimenta é, qual o significado que essas roupas vão ter. O conjunto dessa oferta, lá no final do texto, nós vamos saber o que representa. Mas essas roupas, ela entra nesse incógnita. Ela está dentro desse contexto de ser oculto nessa caminhada do que é oferta. E aqui começa essa construção do que eu quero falar lá no versículo de número 11. Levou a carta ao rei de Israel dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Mas a orientação que saiu da boca da menina não foi para que fosses procurar o rei de Israel, para que o rei de Israel viesse curar Naamã da sua lepra. Ela disse para ele ir de encontro ao profeta. É claro que Naamã, sendo capitão e sendo sujeito à autoridade, ele tem que chegar diante do seu rei e passar essa informação, já que ele vai ter que atravessar divisas. Mas por que ele não falou para o rei que a orientação da menina, no contexto da sua cura, não está relacionado entre um alinhamento entre reis e reis, mas que ele precisa ir ao profeta e não ao rei de Israel? Guarde essa informação dentro de você. Versículo 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então eu citei a situação da guerra e ela se revela aqui. O rei de Israel então pensa que possa ter rompido um contexto de aliança, ou talvez a invasão anterior do qual essa menina foi levada para lá ainda está marcada dentro do rei. E a outra informação que o rei de Israel revela, ela é fundamentalmente importante. O rei sabe que vida e morte está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e que não há ser humano nessa terra que consiga entrar dentro dessa esfera. Se acontece cura através da sua vida, se acontece cura através do seu ministério, você não é um curador ou um curandeiro, nada do tipo. Nada mais é do que essa força operante desse Deus extraordinário, Criador, que passa sobre a sua vida e que manifesta cura na vida do outro. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, marque essa parte aí da sua Bíblia, mandou dizer ao rei. Então anota no papelzinho aí do lado aí, ó. Eliseu mandou dizer ao rei. Preste bem atenção que isso aqui é um capítulo de recados. A menina dá um recado para a senhora, que a senhora comunica isso. Não é aquele telefone mudo que a gente gosta de brincar por aí, que um cidadão fala melancia aqui na ponta, do outro lado o carro entende carro japonês. A pessoa vai entender carro japonês lá não. Aqui as coisas acontecem. Então, ele manda um recado para o rei. E o recado é: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Quem é que não sabe que tem profeta em Israel? O rei de Israel não sabe, Naamã não sabe, o rei da Síria não sabe, a esposa de Naamã também não sabe. A única pessoa que tem a certeza e que declara que em Israel tem um profeta
é aquela menina, é aquela escrava. Todos os demais nessa história, eles estão perdidos em si mesmo. Naamã, na sua lepra, a esposa na dor de ter um marido leproso, os reis incutidos com as probabilidades de guerra. A única pessoa que tem plena certeza e convicção que em Israel há profeta, somente aquela menina escrava que foi tirada de Israel e foi levada para a Síria, e na Síria, dentro da casa do capitão chamado Naamã. Então preste bem atenção. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, pense você nessa jornada. Naamã está em casa, sai de casa, vai para o palácio, consegue autorização no palácio, volta do palácio para casa, pega essas ofertas, junta um grupo pequeno de soldados e vai até Israel, e de Israel ao palácio do rei. Do palácio do rei, então, ele se dirige até a casa de Eliseu. Pensa nessa jornada. Geograficamente falando, isso é, dependendo de onde ele estava, da Síria até Israel, ele possa ter percorrido em torno de 450 quilômetros. E aí o texto vai se revelar de uma maneira extraordinária. Por quê? Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, calma lá, se Eliseu mandou um mensageiro para o rei de Israel, e o rei de Israel se sujeitou à voz de Eliseu pelo porta-voz que é o mensageiro, por que Naamã não se contenta com o mensageiro do profeta, do homem de Deus, para si? Não é estranho isso? É muita pompa, hein? É muito título em jogo aqui, não? Vamos seguir no texto, né? Até me perdi. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Oh, que maravilha, hein? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será purificada e será curado. Preste bem atenção nessa ordem. Se você teve coragem, determinação de anotar aí os capítulos 13 e 14 de Levítico, e prestou atenção no que eu falei anteriormente, a lepra não é uma doença onde a gente ora e ela é curada. Precisa da relação de um sacerdote. E o sacerdote, então, direcionou outra vez Naamã para o processo da sua cura. A menina deu uma direção para Naamã. Vai para Samaria e te encontres com o homem de Deus. Ele veio para Israel e foi atrás do rei. Ele já não está andando segundo o direcionamento que ele recebeu lá atrás. Tu andas segundo o direcionamento que Deus tem dado para a tua vida, você tem caminhado em cima dele? Você é uma pessoa fácil de ser direcionada pela voz de Deus ou é daqueles que relutam? Não responda. Fique calado aí. Aguenta, segura. Então, o versículo 11, que é o versículo que a gente vai trabalhar, e nós só vamos começar a nossa ministração, a nossa pregação, o nosso ensino a partir de agora. Tudo que você assistiu até aqui não passou de uma pequena introdução, de como eu gosto de dizer, de um pequeno rascunho introdutório para o estudo que nós vamos fazer. O texto vai dizer que, porém, Naamã se indignou e foi. Mas ele não foi segundo o direcionamento de Eliseu. E foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então vamos lá? Quando Naamã sai de casa com sua lepra, e que ele atravessa todo esse percurso, e ele se submete ao percurso, ele se submete ao trajeto, ele falha. Por que ele falha? Porque ele saiu com um direcionamento, ir até o profeta. No meio do caminho, e preste atenção nisso, porque muitos de nós estamos tendo falhas no final, porque nós não lembramos mais da palavra de direcionamento que nós tínhamos no começo. Não adianta você simplesmente se locomover da sua casa e ir até Israel. Em Israel tem um lugar para você estar. E o lugar não é a casa do rei, e sim a figura do profeta, que foi perdida de dentro do coração de Naamã. E aí, quando ele recebe esse direcionamento, quando ele é direcionado de novo,
e por isso o tema é esse. O fim, isso é, sair de casa e ir até ao encontro do profeta, não é o fim, é apenas o começo. A trajetória começou a partir do momento que ele chega diante do profeta. Não é o fim, é apenas o começo. O começo da cura de Naamã tem o seu principial, o seu start, o seu gênesis, a partir do momento que ele está diante do profeta, a partir do momento que sai uma palavra do profeta para si. E não a partir do momento que ele sai de casa. Não é o fim, é apenas o começo. Eu vou repetir, não é o fim, é apenas o começo. Grita aí, Dara, não é o fim, é apenas o começo. Fala bem alto aí. Não é o fim, é apenas o começo. De novo. Não é o fim, é apenas o começo. Não é o fim, é apenas o começo. A trajetória da cura de Naamã começa a partir do momento que ele recebeu um recado do profeta para si. É isso que nós vamos estudar a seguir. Spirit, lead me where my trust is without waters. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Take me deeper. Take me deeper. Take me deeper into you. Eu ainda falei que o fim é apenas o começo, né? Eu vou contar quantas pessoas saíram da live achando que tinha acabado, né? Mas vamos lá, primeira informação importante. Se você não conseguiu ler o texto e quer ter acesso a esse texto, entre em contato no WhatsApp da Missão Ressignificar, Código do Brasil mais 55 DDD de Distrito Federal 61 99292 3444. A gente vai enviar esse texto para você. E a sequência desse estudo vai ser na próxima sexta-feira, aqui no canal da Missão Ressignificar, exatamente às 20h15. Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Que Deus te abençoe poderosamente e te cubra com o sangue do Cordeiro.